Deixa eu só começar aqui, gente. Eu tô ao vivo? Tô. Então, olha só, me ajudem aí, manda lá pro grupo o link. Mandei. Já alguém entra aí, já manda pros amigos aí, pros inimigos também. Manda pra todo mundo. Esse amigo seu não assiste, não? Cara, esse amigo meu, vou trazer ele pra esse grupo. Quer um amigo? Será que nem pelo Instagram? Você ia trazer ele hoje? Não, porque o Fernando perguntou como é que tá a Camila, e a gente tava falando. Nem pelo Instagram, não consegue ver, Tem uma forma de pensar um pouco diferente. Essas formas de pensar que vão aprisionando a gente, né? É o que a gente tava falando. Exatamente. Ó, mandei pra galera aqui. Se entrar pelo menos uns dois, tá bom. Ó, o Cláudio não veio hoje. Cara, que sucesso que tá a Steg, hein, ô Diego? Você tá acompanhando lá? Você tá também? Eu Tá com a Isabel. Tô com a Isabel, todo dia que ela tá Que vendo. bênção, cara. Eu Que vejo bom. a primeira meia hora, porque 6 horas tá tendo as orações lá do top. Já tá acelerando, né? É. Ah, Mas, cara, que bênção, e hein? ela tá dando feedbacks, assim, a aula da Carol ontem, ela ficou alucinada. É mesmo. Amanhã a Carol volta. Eu nunca fiz um então movimentar. Né? Interessante, né? Tá sendo bacana, né? Isso é de Deus, cara. Isso é de Deus. E Deus tem movimentado mesmo. E assim, a gente entende que a interação e que a cura está exatamente nesse movimento, nessa troca, né? Você vai conversando hoje mesmo, que ficou na minha tela foi o Jefferson. Caraca, então vamos conversar, né? Aí foi, na academia e a gente falando. Gente, vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira chegou. Então é o nosso dia da gente poder alimentar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, alinhar a nossa semana, a nossa vida, os nossos projetos, as nossas expectativas com aquilo que Deus tem separado para nós desde o princípio. Amém? Então assim, aqui em casa já está cheio, você está na sua casa, convide alguém, convide algum homem, algum amigo teu irmão, teu primo, teu pai, não sei, quem Deus tocar no teu coração. Porque a hora é agora da gente poder despertar um movimento para poder suscitar homens, despertar homens para a responsabilidade que carregamos em Cristo. A gente precisa entender que ao homem foi confiado um governo. E Deus, ele cobra do homem. Isso é interessante porque, assim, pensa comigo. Adão não foi aquele... Adão não conversou com serpente. Adão não arrancou o fruto da árvore. Adão não deu a primeira mordida. Mas Adão foi o primeiro a ser procurado. Quando Deus veio. Quando Deus vem no jardim, ele vem procurar quem? O homem. Exatamente, ele vem procurar o homem, tá? Esse dedinho é ruim. Ele veio procurar o homem. Boa noite, Jefferson. Bom ter você aqui com a gente, cara. Deus veio procurar um homem. E por que isso? Porque Deus confiou ao homem o governo. Ao homem. Sempre que o homem ele ocupa esse lugar e não se posiciona como precisa se posicionar, tudo que está debaixo dele paga um preço. E paga um preço alto. Então, assim, entenda, toda armadilha, toda artimanha do maligno é para acertar quem? O homem. Você carrega um alvo no teu peito. Então, todo movimento de Satanás é para poder destronar um homem, para poder enfraquecer um homem, é para poder humilhar um homem, é para poder deixar um homem culpado, é para deixar um homem ressentido, é deixar um homem envergonhado, porque isso neutraliza o cara. O cara já não age da mesma forma, ele não se posiciona como deve, ele começa a relevar muitas coisas. Então entenda isso. Você de casa também, você homem, você tem uma mira no teu peito. Uma mira no teu peito. Então você é avisado todo o tempo. E Satanás, ele não joga limpo. Ele não joga limpo. Então assim, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então já pegue a sua água aí, já se prepare, o lanche aqui já está posto na mesa. Vocês podem compartilhar aqui, vamos conversando, tá? Mas eu quero falar para vocês o seguinte. Ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, não faz diferença nenhuma na sua vida. Porque a promessa de Deus não é para aquele que escuta a palavra, mas é para aquele que pratica a palavra.
Enquanto Satanás conseguir te colocar na posição de quem escuta, ele já ganhou o jogo. Ah, mas eu vou na igreja, ah, mas eu oro, ah, mas eu busco a presença de Deus, eu estou sempre buscando, estou sempre orando. Tá, não vale nada se isso não for convertido em prática, em atitudes. Eu quero ler com vocês lá em Mateus. Vamos abrir lá em Mateus? Deixa eu pegar aqui Mateus 7. Vai, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vai lá. Mateus 7. 7:24. Abre aí comigo. Pega a tua Bíblia. Vai. Olha o que está falando na minha Bíblia. Vê se está escrito assim na sua também. Tá? Na minha Bíblia fala o seguinte, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui essa parábola ela é muito conhecida. Acho que o senhor já deve conhecer a parábola dos dois construtores, né? E aqui Jesus ele é muito intencional em tudo. Então aqui Jesus ele vem e pega a figura de dois construtores. E por que isso? Porque esses dois construtores, eles simbolizam exatamente o nosso movimento de construir a nossa vida. Aqui o símbolo de construir uma casa é literalmente a energia, tá? O conhecimento que nós entregamos no caminho para poder construir, para poder tomar as nossas decisões, ou seja, construir, pavimentar a nossa vida. Tá certo? Tenha isso em mente. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Vamos lá, peraí. Fala o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ele não caiu, porque tinha seus alicerces aonde? Na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos lá. Interessante, porque aqui a palavra ela relata a história de dois homens. E posso te contar? Esses dois homens estão sentados aqui com a gente hoje à noite. É qualquer um de nós pode ser esses dois homens. Muitas vezes nós somos. Exatamente, porque sabe o que acontece aqui? É que Jesus está apresentando uma realidade de dois homens que conhecem a palavra. Ou seja, eles tiveram o mesmo acesso. Eles tiveram o mesmo privilégio de poder aprender a palavra, de poder escutar a palavra. Não teve diferencial. Nenhum. Então os dois são irmãos. Tiveram as mesmas experiências, as mesmas oportunidades. O que os difere não é o que eles aprenderam. O que os difere é como eles aplicam aquilo que aprenderam. E aqui eu falo para vocês, a promessa de Deus, ela é para aqueles que praticam e não para aqueles que conhecem. Só que praticar a palavra é muito mais complexo. Por quê? Porque a palavra, por si só, ela nos confronta. E é aí que a gente para. O problema daquele que construiu na areia não era a falta de informação, mas é aquele cristão que ele quer pensar o que é bom e o que não é, aquilo que ele concorda e aquilo que ele não concorda, aquilo que ele acha que é importante, aquilo que ele não acha que é importante. Sendo que a palavra de Deus lá no final, em Apocalipse, vai falar o seguinte: ninguém pode acrescentar e nem tirar nada dessa palavra. Ou seja, Deus, ele escreveu, ele nos deixou uma palavra. Ele não escreveu, mas ele literalmente, ele inspirou vários escritores aqui a nos deixar essa palavra. E sabe uma coisa? Ele não quer a tua opinião. Ele não precisa da tua opinião. Uma coisa que não faz o menor sentido no nosso relacionamento com Deus é
querer falar para Deus o que eu acho, questionar o que ele está falando. Se Deus quisesse nos ouvir, ou seja, ouvir o nosso questionamento, ele tinha criado a gente no segundo dia, ou no terceiro. Não fizesse nossa opinião. Ele não faz o negócio e fala, e aí, o que você achou, Max? Você achou que foi bacana? Ficou legal? Os peixes. O que você acha disso? Não. Nós somos criaturas do sexto dia. Deus nos criou no fim. E nos criou no fim para que nós possamos entender que nós somos a resposta dele para a criação e não o contrário. Nós somos feitos resposta dele para tudo aquilo que ele colocou as mãos, para tudo aquilo que ele declarou e se fez. E quando eu falo resposta nós estamos aqui para cuidar bem daquilo que o nosso Pai criou. Então aqui Jesus começa a falar sobre isso. E isso aqui é uma afronta para os fariseus. É uma grande afronta. Porque ele está falando diretamente para eles ali. Né? Exatamente. Vocês sabem a palavra. Cheios da palavra. Mas na hora de praticar, vocês não praticam. E por que não praticam? Isso também seria para os judeus também, porque os judeus também sabiam da palavra. Muitos. Entenda o seguinte, Jesus estava pregando aqui, ele estava pregando para judeus e não judeus. Sim. Né? E os fariseus estavam cercando ele. É só você assistir The Chosen, que você vai ver a cena, né? Jesus pregando e os fariseus cercando, para saber o que ele está ensinando. Né? Exatamente para poder usar o que ele está ensinando contra ele em algum momento. E é o que acaba acontecendo no final. Né? Mas enfim, estavam todos ali. Judeus, fariseus, gentios como nós, estavam lá escutando. E ele vem e joga isso na lata. Fala, quer saber uma coisa, gente? Ó, não adianta nada vocês saberem a minha palavra se vocês são incapazes de praticar. E praticar significa o quê? Quando ele coloca aqui dos construtores, ele fala assim, o homem prudente é aquele que escuta e leva em conta. E pratica. E coloca em prática. Quando? Na hora de construir sua casa. Na hora de construir sua vida. Tanto é que o outro, ele chama de insensato. Insensato. O insensato, ele não é o ignorante. Ele não é o cara que não ouviu, não é o cara que não teve oportunidade, não é o cara que nunca sentou na mesa com a gente aqui. O ignorante é o cara que, apesar de saber, ele se acha bom o suficiente para não ter que acatar. Ou simplesmente pensar algumas coisas. Ele pensa algumas coisas. Ele pensa o que interessa. Só que essa proposta de pensar o que interessa foi exatamente a proposta que fez o homem cair lá no início. E a mesma proposta que nos faz não alcançar o melhor de Deus para nós hoje. É continuar achando que eu posso pensar as coisas, que eu posso escolher, que eu posso tomar as minhas decisões e depois eu chegar para Deus para que Deus dê um jeito. Ou seja, continuar essa vida onde o benefício é meu, o mérito é meu, mas a coisa não dá certo? Senhor, me ajuda, Senhor, eu não estou conseguindo. Pai, o que eu faço? Na palavra, Deus se apresenta como o alfa e o ômega, como o início e o fim. E o que a nossa vida cristã tem mostrado? Se a gente for fazer um raio-x da sua vida hoje, quando eu falo vida cristã, eu me sinto meio mal falando isso, porque assim, parece que existe outra vida, né? Não, nós cristãos, nós temos uma única vida possível. Então vamos pegar aqui, nós como cristãos, como que a nossa vida ela pode ser enxergada hoje? Quem está olhando de fora, ele enxerga uma casa construída na areia ou uma casa construída na rocha? Já respondo. Quem está de fora vê a mesma coisa. Porque essas duas casas, não é que eles construíram em ambientes separados. Essas casas, elas eram vizinhas uma da outra. Então quem passa na rua só vê duas casas bonitas. Ou feias. Pode ser que você não concorde com a tinta, com a cor da parede. Pode ser que você tenha uma ideia melhor para o jardim. Mas enfim, são duas casas. Quem sabe aonde o alicerce dela foi ancorado é quem construiu. Então todo mundo passa por você e acha tudo certo. Todo mundo vai conferindo a tua vida no Instagram e está achando que está mil maravilha. Mas o efeito você vai ver quando estiver na tempestade. Perfeito. A diferenciação vem quando? Ela vem quando a tempestade bate. E aqui é interessante, porque Jesus ele faz questão, quer dizer, não falo que Jesus faz questão disso aqui, porque para o judeu isso aqui é muito claro. Para o judeu é muito claro que Deus está presente na tempestade e no dia ensolarado.
Nós ocidentais que passamos a enxergar de um jeito meio torto. A gente começa a achar que a tempestade, opa, isso aqui não é de Deus, né? Nós tivemos uma enchente lá. Você acha que Deus perdeu o controle da enchente no Juiz de Fora? Várias pessoas morreram. Várias pessoas estão desabrigadas. Deus não perdeu o controle em momento nenhum. Deus enviou os seus. Tem vários filhos de Deus que estão lá representando o amor, a ordem e a restauração de Deus naquele lugar. Várias igrejas estão se levantando. Por quê? Porque a vida ela tem tragédias. As tragédias acontecem. Agora, diante da tragédia, o que surge em você? Surge em você um filho de Deus que assume a responsabilidade? Ou surge em você um filho de Deus que fica em cima do muro? Que prefere não se envolver? Que tipo de casa você tem construído? Quando a tempestade vem, o que surge? O que sobra em você? A palavra de Deus aqui, Jesus está falando que a tempestade veio. As duas casas sacudiram. A janela das duas casas arrebentaram. Mas só uma casa ficou de pé. Só uma casa fica de pé. Porque essa é a garantia que nós temos em Cristo. A garantia que nós temos em Cristo não é que a tempestade não vai vir. A garantia que nós temos em Cristo é que permaneceremos de pé. É a palavra, né? Permanecer. Sempre. Permaneceremos de pé. E quando eu lembro quando voltei, eu lembro da palavra que a gente teve alguns dias atrás falando sobre Davi, né? Que quando Davi errou, teve o filho com Betseba. O Betseba. E o filho não nasceu, né? Ele morreu. Então, Aham. Davi, mesmo sabendo daquela tempestade toda, do que estava acontecendo, Davi se prostrou, se Orou. Se humilhou. se humilhou e não era garantia que aquilo tudo que ele estava fazendo ia livrar o filho dele, tanto é que não livrou, né? E no momento que a tempestade passou, o filho foi levado, ele se lavou, se ungiu e a primeira coisa que ele fez foi ir ao templo. E depois foi deitar com a sua mulher. A vida continua. Então entenda que é o seguinte, a nossa vida de igreja, a nossa vida, assim, nós temos amigos católicos aqui, nós temos amigos evangélicos aqui reunidos. Católicos estão fazendo a quaresma, a sua quaresma não significa nada. Nada. Se por trás dessa quaresma não tiver uma vida de prática do evangelho. O seu jejum não significa nada, a sua oração não significa nada, se por trás dela não estiver fundamentada uma prática, uma atitude muito clara do evangelho. O próprio Papa pregou isso aí, Da prática? na prática. É? Ele falou assim, não adianta se absterem se não viverem. Aí ele fala, ele até falou sobre, porque ao invés de deixar de comer isso, deixe de falar isso sobre o irmão, ao invés de, entendeu? Pra praticar. Fantástico, ao invés de fantástico, jogar. fantástico, Boa fala dele. fantástico. Mas foi o papo anterior, né? Não, esse. Não, Foi agora. o Julião que falou? Foi. Agora. Não, o anterior falou também. É? O anterior falava que troque o teu jejum de alimento por não falar palavras pecadoras, não fazer fofoca, não Fantástico. bem nessa linha mesmo. Mas é uma adianta o sacrifício. representação, gente. Tudo isso entenda o seguinte. Todo sacrifício que a gente se propõe a fazer, a gente tem que entender que não é para o nosso benefício, mas é para o nosso crescimento. Né? Tudo aquilo que Jesus nos ensina não é para que a gente possa ser beneficiado de alguma forma, mas é para que a gente possa ser restaurado de alguma forma. E ser restaurado significa ser quebrado. Não existe uma outra forma de um oleiro restaurar um vaso a não ser triturar esse vaso e começar de novo. Ele vira barro novamente. Então Deus, Jesus, ele veio nos restaurar, mas ele não veio nos restaurar com uma conversa bonita, com uma música que, sabe, uma música que toca o coração das pessoas, não. Jesus veio nos restaurar através de uma revolução. Uma revolução de pensamento, de entendimento, de comportamento. É uma transformação que o universo não conhecia até então. É mudar a rota.
É mudar a substância. Sabe aquela coisa assim? Jesus começa a fazer um milagre. Primeira coisa, ele transforma água em vinho. É transformar a substância das coisas. É transformar o sabor das coisas. É transformar o cheiro, é transformar a percepção, é transformar a natureza. E quando a gente fala de transformação de natureza, significa a restauração de uma natureza perdida. Vamos lá, deixa eu explicar. Jesus veio para restaurar a ordem. Jesus veio para restaurar a comunhão. A palavra de Deus diz que ele veio para reconciliar, ou seja, restaurar uma relação, um relacionamento perdido. E nós queremos limitar a nossa caminhada com Deus a pequenos atos, pequenas demonstrações de fé. Entenda que fé diante de Deus não é aquilo que você acredita. Fé diante de Deus é aquilo que você pratica. É o que você faz. É como converter todo esse conhecimento, toda essa revelação em atitudes práticas, em perdão, em arrependimento, em reconciliação. A gente tem que sair da superficialidade da religião e partir para a profundidade do relacionamento com Cristo. Buscarmos sermos cheios constantemente do Espírito Santo. E tudo isso para quê? Para não perder o foco. Não perder o foco. Pode falar. Você disse uma coisa muito interessante sobre que a palavra confronta. Uhum. E aqui me veio na minha cabeça por que Jesus falou tanto sobre humildade. Porque quando você é confrontado, a tendência é seu ego fazer você fugir. Uhum. Ou você falar, Não é. até aqui é criativo. legal, até aqui não é. Uhum. Entendeu? Até aqui é legal, até aqui serve pra mim, até aqui não serve. E quando você é humilde, né, e aceita, acho que você tem muito mais a ganhar e a usufruir. E a humildade é exatamente isso. Assim, a palavra, quando ela vai falar de humildade, ela está falando de um estado onde o ego não tem mais voz. A humildade na palavra não é aquela humildade, você sabe aquela pessoa assim, de cabeça baixa, não sei o que, Senhor, não. A humildade é um estado de espírito onde o meu ego, ele não tem mais voz. Onde a voz de Deus prevalece. Onde eu consigo colocar meu ego lá para baixo. Essa humildade, sabe? É aquela humildade de entender que eu não sou nada sem Ele. Isso aqui só é possível, esse banquete só é possível porque Ele me proporcionou isso. Jesus, quando Ele começou a pregar fora da cidade. Sabe por quê? Porque os renegados estavam lá. Aqueles que o sistema não aceitava perto estavam lá. E Jesus chegou o seguinte, eu vim para pregar para os meus, mas os meus não receberam. Então eu vou levar aquilo, o banquete que era para servir lá, eu vou servir aqui. Por quê? Porque o banquete que eu ia servir lá também é para vocês. E Jesus começa a alcançar essas pessoas, os improváveis. Se nós estamos aqui hoje conversando, compartilhando da palavra, é porque os improváveis foram tocados. Porque aqui estão os improváveis também. A palavra de Deus começou a fazer muito sentido, não para aqueles que conheciam, eram eruditos na palavra, mas por aqueles que estavam buscando constantemente a presença de Deus, o favor de Deus. Aqueles que entendiam o que é precisar, necessitar. Por isso que é tão difícil, quando Jesus fala, né, do rico entrar no reino dos céus, ele fala que é mais fácil um rico, quer dizer, um camelo passar pelo buraco da agulha, né? Tem todo aquele simbolismo ali. É porque a pessoa que ela já adquiriu sua riqueza é uma pessoa que se acha autossuficiente. Ela não se vê dependente de nada e nem de ninguém. E isso, o que poderia ser uma bênção, acaba sendo uma maldição. Por quê? Porque vai obscurecendo o coração. Vai tornando o coração duro. Um coração duro e vazio. Cheio de grana, mas ainda vazio. Então não é porque um rico não pode acessar o reino dos céus. Não. Ele fala da dificuldade desse coração duro.
Quando Jesus fala para o jovem rico, vem tudo que você tem, vem depois de mim. O que ele está ensinando o jovem rico? Vem construir sua casa na rocha. Vamos aprofundar nisso aqui. Vamos sair da teoria e vamos para a prática? Porque na teoria você fala que você está fazendo tudo. Na teoria você acha que você está gabaritando. Na teoria você está achando que na verdade eu que tenho que aprender com você. Mas vamos para a prática? Na prática a sua casa ainda está rasa. Você precisa afundar esses alicerces. Você precisa firmar na rocha. Porque quando fala na rocha, aquilo que eu estava falando para vocês, não é que um construiu na praia e o outro construiu na montanha, não. É porque um ouviu a palavra e foi prudente. Então ele cavou mais. Eu gosto quando fala em Lucas, né? Lucas fala a mesma parábola. Abre lá pra gente. Tá aqui, fala aqui. Qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. Perfeito. E vindo a enchente, bateu o ímpeto, a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve, não a pratica, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto, a corrente, logo caiu, e foi de grande ruína daquela casa. Qual que é o capítulo? Lucas 6, 47. Lucas 6, 47. Anota aí. Lucas 6, 47. Eu acho assim também, Diego, Ah. o insensato, Hum. ele foi muito na força assim, da confiança Do dele, saber. né? Da capacidade dele. Da força do braço dele, e não a confiança dele não estava no Senhor, não estava em Deus, mas na capacidade dele, na sabedoria dele. Exatamente isso. Quando eu falo da conversa no Éden é essa, né? A conversa do Éden qual foi, da serpente? Qual que foi a proposta? Dá conta. Você dá conta, você não precisa. Deus está preocupado é de você começar a enxergar como Ele. Você virar Deus. É, de você, sabe, querer disputar com Ele. Deus não quer essa disputa, não. Então é por isso que Ele falou para você não comer. Ele sabe. Deus é malandro, Ele entende. Aí a gente decide o quê? Fazer do nosso jeito. Sabe, confiou no Senhor, orou, Senhor, né, me ajuda aqui, onde é que eu vou fazer, como é que eu faço? Exatamente. Né? Ouvir a palavra. E mais do que ouvir, obedecer. Né? E sim, mostra que ele estava em comunhão, né? Uhum. Ele tinha intimidade. Tinha com o Senhor, intimidade. e o outro quis fazer Do jeito dele. na sua sabedoria. E é engraçado, Sua todas própria as palavras força. a gente sempre vai voltando lá atrás, né? No Velho Testamento, sempre faz relação. Uma conexão. Quando a gente pensa Caim e Abel, Dois irmãos. né? Dois irmãos que um escutou a palavra do Senhor, deu o melhor pro Senhor, ouviu a palavra do Senhor, ouviu o que ele queria falar, e o outro não. Cara, é engraçado que você citou aqui Caim e Abel, né? É uma relação muito interessante. A história dos dois é muito interessante pelo seguinte, porque assim, eu não posso falar que Abel escutou e Caim não, e por isso Caim errou. Não, é assim, porque o primeiro ato de adoração dos dois foi algo espontâneo. A palavra de Deus diz que Abel, ele era um pastor de ovelhas. Caim era um lavrador, então ele plantava. Aí chegou o dia e falou assim, tá, vamos entregar, vamos adorar o Senhor. O que pegou ali não é o que cada um ofereceu, é o que motivou cada um a entregar o que entregou. Porque Caim, pode ser que Caim tenha entregado as frutas mais graúdas, sabe? Aquela coisa assim. Eu tenho uma plantação de manga, eu separei as melhores mangas para poder presentear o meu Senhor. Eu separei as maiores melancias, eu separei os cachos de uvas maiores que tinha para poder oferecer ao Senhor. Só que Abel, ele ofereceu um cordeiro. O negócio é que a gente não vive mais numa sociedade agropastoril, então às vezes fica difícil a gente compreender a importância de um cordeiro. Porque o cordeiro pode ser tanta coisa depois. Um cordeiro ainda vai crescer, um cordeiro ainda pode dar carne, pode dar pelo, pode dar leite, enfim. Tem alguma coisa a ver com sangue? Ainda não. Ainda não. Depois a coisa vai criando esse simbolismo. Naquele momento é porque Abel está entregando para Deus toda a perspectiva dele. Porque entenda, quando eu cuido de gado, eu cuido de carneiros, de ovelhas, e eu pego o filhotinho mais bonitinho que eu tenho e entrego, eu estou entregando toda a minha possibilidade de futuro. Vocês entendem isso?
É como se desse a semente. Eu estou dando a minha semente matriz. do pé de manga lá, Eu estou dando a minha né? matriz. Eu estou falando, isso aqui não significa nada para mim. O que significa é o que Deus tem para mim. Eu confio nele. Pode ser que eu não tenha mais nenhuma ovelha daqui a alguns dias. Pode ser que todas as minhas ovelhas morram. Mas aqui, a primeirinha aqui, a possibilidade, o futuro, aquilo que me garantia alguma coisa, eu entrego para Deus. Significa o quê? A minha confiança está no meu rebanho ou a minha confiança está em Deus? Minha confiança está em Deus. Caim, ele entregou, eu falei para você assim, eu não sei se ele entregou qualquer fruto ou ele entregou o melhor, a palavra de Deus não fala isso, mas fala que ele colheu e entregou, e pode ser que ele tenha entregado as melhores. Então Caim, ele entregou o melhor do que ele podia fazer. Abel entregou o melhor do que ele tinha a oferecer. E o grande problema está na inveja. Aí que a gente vai entrar. Porque naquela passagem, Deus ele percebe. Ele percebe o movimento de Caim. Ele percebe que Caim está diferentão. Porque Deus havia aceitado um e não aceitou o outro. E o que ele está falando ali naquela conversa, falou assim, Caim, por que tua cara mudou? O que foi? Me conta aqui, eu estou vendo, você está meio brucuchu. O que está acontecendo aí, Caim? E Caim irado. Aí ele vira para Caim e fala, Caim, o que está dentro de você está prestes a te matar. Então, ou você domina essa raiva, essa ira, ou essa ira vai trazer morte para você. Vai matar você. Ali, Deus estava dando uma oportunidade para Caim o quê? De traçar uma rota de arrependimento. Porque era simples. Olha só como as coisas são simples e a gente vai dificultando. Ali era Caim olhar, estou numa raiva danada, meu irmão mais novo, ele acertou, eu errei, Deus prefere ele, cheio de crise de identidade, né? Mas ele falou, tá bom, Senhor, eu aprendi. Eu quero te entregar as minhas primícias. Como eu posso te entregar as minhas primícias? Eu entendo que eu preciso entregar o meu melhor para ti, mas não. A gente volta contra o outro. A gente volta na ira contra o outro. Aí os dois primeiros habitantes da terra, nascidos na terra, matou um ao outro. Caim matando Abel. Por quê? Porque ele achou que a casa da rocha de Abel desvalorizava muito a casa da areia que ele tinha construído. Construtores. Então Jesus está o tempo todo nos convidando ao quê? Não a conhecer a palavra, mas a praticar a palavra. Praticar a palavra. Se eu sou um cara violento, que eu seja um cara agora mais calmo. Que eu seja um cara agora apaziguador. Sim. Eu acho assim, o grande mal desse século é a autossuficiência. Perfeito. A pessoa achar que ela pode viver sem Deus. Uhum. Vocês estão escutando aí? Está falando de autossuficiência. A pessoa achar que ela pode viver sem Deus. Ela tem um bom emprego, ela tem a casa dela, a família dela está tudo ok. Sabe? E é engraçado, Fernando, porque assim, a autossuficiência ela nunca esteve tão em voga, porque a nossa geração, né, o momento que nós vivemos hoje no mundo, tá? É o momento que a humanidade mais está tendo acesso a tudo que ela pode ter. A conhecimento, né? Informação, a estrutura, casa, carro, locomoção. Nós estamos no ápice, assim. E quando a gente acha que a gente chegou no ápice, agora vem esse negócio de inteligência artificial. Aí leva um negócio para um nível que você fala, cara, não imaginava que seria possível. Ou seja, nós estamos no ápice do conhecimento, mas nós nunca estivemos tão perdidos. Nós estamos no ápice do suprimento. Sabe, uma família humilde hoje tem comida na mesa que muitos reis não tinham, não tiveram. Nós temos acesso hoje a recursos que nunca tivemos, mas nós nunca tivemos tão vazios. Porque não importa o quanto o homem produza, construa, quanto mais distante ele estiver de Deus, mais desumano ele se torna. Entende isso? Então Jesus ele veio para resgatar uma identidade perdida, uma consciência que perdemos, uma percepção que nós esquecemos dela, uma percepção de quem somos em Deus, o propósito que nós carregamos em Deus. E nós, homens, carregamos isso, essa responsabilidade.
Hoje eu estava vendo, esqueci até o nome do pastor, mas enfim, estava na internet, é um pastor mais do paz amor, sabe? Aí, para que a guerra? Porque vai, não sei quantos, aperta um botão aqui, tantas crianças... Ele estava fazendo umas contas, eu falo, cara, como é que o cara ele pretende resolver um problema crônico desse? Eu falo, gente, é por conta de homens mansos dessa forma que o mundo está a bagunça que está. Quando eu falo de homens mansos, entendo o seguinte: situações difíceis requerem posicionamentos firmes. Só que o homem ele foi perdendo a sua firmeza, a sua convicção. Por quê? Por esquecer quem ele é, a quem ele representa. Nós representamos o Deus do amor, mas também nós servimos o Senhor dos Exércitos. Isso significa o quê? Que o amor e luta andam juntos. Deus colocou um ímpeto em nós, homens. E esse ímpeto tem que valer para alguma coisa. Ele tem que ser colocado à prova o tempo todo. O nosso posicionamento dita o ritmo das coisas. Tem hora que é sentar e conversar. Tem hora que é para estourar. Agora, quando nós nos afastamos do nosso propósito em Deus, a gente confunde. A gente quer conversar quando é para estourar e estoura quando é para conversar. Nós nos desequilibramos na ausência dele. Nós revertemos o nosso papel. Aquele que foi feito para governar se torna a causa do desgoverno. E qual que é o princípio do desgoverno? O princípio do desgoverno é aquele que escuta a palavra, mas não pratica. Está fazendo sentido? Grande Renan lá, pessoal lá no Pará. Que bom, cara, você está com a gente. Outra Que benção. ligação, né? Do antigo com o novo, né? Igual do Abel, né? Do Cordeiro, ele colocou naquela hora que a viúva lá, doou todas as moedas que ela tem, e Jesus fala, essa aí tem um lugar no reino dos céus. Porque ela está dando tudo o que ela tem. Né? Porque ela confia e obedece tudo que é Senhor. Porque ela confia que a fonte é Deus. Então entenda o seguinte, gente. A gente já está caminhando para o final, porque quem está fazendo tech tem que acordar amanhã às 5 horas da manhã. E amanhã tem mais, né? Então entenda o seguinte. O nosso chamado para essa semana é que nós nos tornemos praticantes, mas não é um praticante, sabe, tipo 007 não, agente secreto. A gente pratica enquanto ninguém está vendo, sabe? Mas que a gente se torne praticantes efetivos. Praticantes intencionais daquilo que Deus, aquilo que Jesus tem restaurado em nós. Entender que essa palavra ela é viva e ela é rica para transformar a nossa história e a história ao nosso redor através da nossa história. A sua história precisa ser transformada para que a realidade à sua volta também seja. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de reconstrução. Não é uma caminhada para te tornar grande. É uma caminhada para tornar grande o nome dele através de você. Aí eu vou fechar com aquela conversa de Deus com Abraão. Deus vira para Abraão, ele fala, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você uma bênção. Farei de você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão benditas através da tua casa, através da tua história. Abraão, eu vou restaurar a tua história para que várias outras possam ser restauradas. É assim que funciona. Deus, ele move restaurando para restaurar. Então nós, como cristãos que somos, pelo menos dizemos que somos,
nós precisamos começar a colocar essa transformação à vista, de forma perceptível. A começar para aquela que mais nos questiona, que se chama esposa. A nossa transformação ela tem que ser perceptível às nossas esposas. Porque ela é a unidade que Deus construiu comigo. É a unidade que Deus construiu com vocês. A unidade vem dessa relação, dessa complementariedade. Então, por onde eu começo, Diego? Pelo teu casamento. Comece construindo o teu casamento na rocha. Para aqueles que vão casar, para aqueles que já estão casados, restaure o teu casamento na rocha. Reforme o teu casamento na rocha. Coloque as coisas no lugar. Aquilo que está solto, amarra. Aquilo que precisa ser consertado, conserte. O pacto que precisa ser firmado, firme. Firme. Por quê? Porque todos estão de olho no seu movimento. Lembre-se que eu te falei, você tem um alvo no peito. Então viva como quem tem um alvo no peito. Quem tem alvo no peito não anda de guarda baixa. E guarda alta, isso aqui, ó, é palavra. É palavra. Eu preciso da palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso estar lendo. Achei interessante que uma amiga minha hoje veio perguntar que me convidaram para poder levar a palavra, né, num grupo lá na clínica. Então, vocês já estão convidados. Se eu estiver aqui em Goiânia, vai ser no mês que vem. Tem um evento lá na quarta-feira de manhã. Aí me chamaram para poder levar a palavra. Aí ela veio me perguntar quanto tempo antes eu preparo a palavra, né? Quanto tempo antes você prepara a palavra? Eu achei interessante. Eu falei, ué, mas não prepara a palavra. Ela falou, mas você vem e prega? Eu falei, mas quanto tempo que você estuda antes para poder pregar? Eu falei, não, eu só não paro de estudar. Ou seja, a palavra não é algo que você vai pegar e abrir porque amanhã eu vou ter que falar sobre ela. A palavra é algo que você abre todo santo dia, para que no dia que alguém te chamar para poder falar dela, você não vai compartilhar conhecimento. Você vai compartilhar atitude, você vai compartilhar aquilo que você tem vivido. Você vai compartilhar o quanto ela faz parte da sua vida. E não quanto você gostaria que ela fizesse parte da vida dos outros. Se você não pratica, como é que você vai falar? É todo dia, gente. Leitura da palavra é diária. Leia a palavra, se interesse por ela, aprofunde nos temas. Sabe, tem um tema que te interessa, vai pesquisar, vai ler. Você quer usar o chat GPT para alguma coisa construtiva? Vai aprofundar na palavra. Pergunte sobre palavras, significado de palavras em hebraico, no original, e começa a discutir, pega autores, coloca lá, prepara um prompt já com os autores que você gosta, autores sérios na palavra, e vai estudar a palavra, porque quanto mais você estuda a palavra, mais ela muda você por dentro. Aí é a hora de você transformar a sua atitude e botar isso para fora. O alicerce vai sendo construído, é no seu quarto. A gente vai cavando, para que os alicerces sejam profundos, até alcançar a rocha. Porque no final das contas é isso, tá? Construir na areia significa não preparar o alicerce da casa. É construir no superficial. Na rocha, para quem vive no deserto, num ambiente desértico, significa ter que cavar muito até achar a rocha. Dá trabalho. Mas é a oração em secreto no teu quarto. É o seu tempo em que ninguém vê, de joelho, jejuando, buscando e fundamentando na rocha. Por quê? Porque a tempestade vai vir. Se é que já não veio. Se é que já não veio. Vai vir. Se é que já não veio. A questão da tempestade não é se vai vir, é quando vai vir. Ela vai vir. E a pergunta é, os que passarem na frente vão encontrar minha casa de pé ou no chão? Se cair, não tem problema, reconstrói. Mas agora na rocha. Agora está no chão, tenha orgulho daquilo que você construiu. Porque você servirá de testemunho para todo mundo que está ao teu redor. E a tragédia, que para muitos foi o fim, para você é o recomeço de muitos. Amém.
Amém, gente? Estão comigo? Fez sentido? Amém? Gente, por aqui eu vou ficando com vocês. O papo aqui ainda vai rolar um pouquinho mais. Mas Deus abençoe muito vocês. Segunda-feira a gente está de volta. Aprenda a consagrar a segunda de vocês. Aprenda a separar a segunda-feira para que ela possa ser um marco no decorrer da semana. Prepare a sua semana. Separe. Separe a segunda-feira para você começar orando, começar lendo a palavra, buscando cada vez mais a instrução, a revelação de Deus para você. Desperte o Espírito Santo em você logo cedo. E aprenda a viver alinhado com o que Deus tem para você. Não à margem. Nós não estamos aqui para vivermos à margem. Nós estamos aqui para viver alinhado com o que Deus tem. E para alinhar com o que Deus tem, eu preciso ir amarrando os pontos. Amarrando os pontos e cavando, para que o alicerce seja cada vez mais fundo, construído, firmado na rocha. Tá bom? Abração para vocês, hein? Aqueles que estão aqui em Goiânia não estão aqui em casa, semana que vem eu espero vocês aqui. Para você que não é aqui de Goiânia, que Deus abençoe muito. E segunda-feira é o nosso convidado para continuarmos aqui. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até!